queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória de Deus, indo para o estudo adicional, sexta-feira, 31 de outubro, onde a gente encerra mais uma semana de estudo para a honra e glória de Deus. Com certeza você tem autoridade em dizer, assim como eu, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Na verdade é que nós estamos com vida. Pode ser que eu esteja falando neste momento com alguém que está enfermo, alguém que está passando por um processo difícil, familiar, ou até mesmo no seu relacionamento, até mesmo financeiro, espiritual, eu não sei. Mas Deus, ele está concedendo a mim e a você uma nova oportunidade de vida. Então, que eu e você venha aproveitar da melhor forma. E, claro, a melhor forma de aproveitarmos essa nova chance, essa mais nova oportunidade, é fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa dependência dEle, e a sua grandiosidade, e se jogando em seus braços. Amém? Bom, e o estudo de hoje, ele traz a leitura de Patriarcas e Profetas, da nossa querida escritora Ellen G. White, página 428, 430, e tem como tema as muralhas de Jericó. Aqui diz o seguinte: como tudo na Bíblia é essencial conhecer o contexto e o plano de fundo. Como vimos, o conflito cósmico é o tema de Deus como juiz, são cruciais para entendermos as guerras contra os cananeus. Deus é tardio para irar-se, a gente sabe disso. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudesse se familiarizar com ele e com seu caráter. A gente vê que muitos dos cananeus, daquele povo que vivia naquele tempo, no qual estava morando ali na terra prometida, no qual o Senhor disse que iria tomar, eles tiveram tempo para ser destruídos. Eles não foram, a princípio, destruídos de uma vez só. Deus, ele disse: olha, vão destruindo aos poucos, porque senão não vai sobrar ninguém aqui para você destruir, e a terra vai ficar inabitada. Porque quando aquelas pessoas iam para destruir uma cidade, eles matavam tudo, até os animais. E quando Deus disse para ele ir matando aos poucos aqueles povos, lembrando que Deus estava mandando os israelitas matar aqueles povos ímpios que não se arrependeram. E existiam muitos que se arrependeram, viu, amados irmãos? Não foram todos que ali morreram. A gente vê nações que se voltaram para Deus e ainda hoje estão sendo preservadas por Deus. A Bíblia nos relata isso. Então, por outro lado, existiam pessoas que foram destruídas. Eles chegaram até a migrar para outros países, mas lá continuaram a se corromper e também foram destruídos. E veja, quando começou a destruição, como a gente está vendo aqui, que não foi destruído de cara todas, eles tiveram-se tempo para se arrepender, tempo para que viessem a se familiarizar, como diz aqui, com ele, Deus, com seu caráter, e se arrepender. Mas não, essas pessoas estavam ficando ainda mais ímpias, ainda mais rebeldes, e a consequência foi ser destruído. A condenação delas foi de acordo com a luz dada. Pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos em vez de Deus. O Senhor deu a razão pela qual não desapropriou imediatamente os cananeus. É que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Através de sua iniquidade, eles estavam gradualmente chegando ao ponto em que a longanimidade de Deus não mais poderia ser exercida. Então, amados irmãos, Deus, ele tem um limite de sua graça, de sua misericórdia para conosco. A gente não pode achar que sempre Deus vai nos perdoar. Que sempre Deus, claro que é a vontade de Deus nos perdoar, mas a gente abusa muito da vontade de Deus. A gente abusa muito da bondade de Deus. E tem um limite. Tem um limite. Deus, ele não vai aceitar a gente fazer ele de palhaço, fazer ele de bobo. De forma nenhuma ele vai aceitar isso. Então, se nós estivermos vivendo isso hoje, em nome de Jesus, nós temos que parar. Se a gente não quiser ser destruído para todo sempre, a gente tem que parar, porque a gente não sabe até onde vai a misericórdia dele em nossas vidas. Pode ser que já esteja chegando ao fim. Pode ser que a gente já esteja ali pecando contra o Espírito Santo, nem esteja percebendo. E é o único pecado que não tem perdão, amado irmão. É o pecado contra o Espírito Santo. A partir do momento que a gente para de aceitar as orientações do Espírito Santo, rejeitar os seus ensinos, a gente está pecando contra Deus. Todas as nações tiveram um período de oportunidade. Todas. Aquelas que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para o outro. Os filhos herdariam
o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Comentários Ellen White, comentário bíblico adventista, página 1110. Amados irmãos, a geração, quando ela é corrompida, ela cresce. Ela chega a uma proporção inimaginável. E como a lição nos diz, como o comentário de Ellen White nos fala e nos afirma, nos faz compreender, ela vai de mal a pior. Entende por que Deus destruiu esse povo? Para nos proteger. Então, que eu e você continue sob a proteção de Cristo, deixando de lado tudo aquilo que não visa com a sua santidade, se distanciando de pessoas erradas e passando a orar de longe para essas pessoas. Deus, Ele quer que a gente ame o pecador, mas que a gente odeie, abomine o pecado. Então, se você está próximo de pessoas que vivem a vida desregrada, se distancie. Vá para o seu quarto, para o seu íntimo do seu quarto, e ore ao Senhor para essas pessoas, que Deus ele vai, com certeza, através de uma oportunidade que essa pessoa der, agir na vida delas e as transformar. Seja um cristão autêntico, seja um cristão ativo. Ore em prol das pessoas, ore em prol dos seus inimigos, e que haja salvação conduzido pela tua oração, conduzido por Cristo Jesus. Amém? Que assim seja em nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Que a gente venha ser um ponto de luz, que venha salvar pessoas conduzidas pelo Espírito Santo nessa terra. Que a gente não venha, Deus, distanciá-las de Ti, sim aproximá-las. Nos muda, nos molda, nos transforma. Salva-nos e nos prepara para ver a vida contigo hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, amém.